da igreja com o Pai do Senhor. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso quando o pastor me indicou, porque assim, eu fiz a obra em Belém, em Guardu, em Paraíba, mas eu sempre fui um pregador, tá? E a pregador, o culto de instrução é diferente de uma pregação, porque o culto de instrução é para ensinar, tá? E quando o ensinamento vem do fogo mesmo, aí a gente às vezes se queima, porque a verdade tem que ser dita. No último capítulo, no último livro de Apocalipse, diz que se for ensinado alguma coisa que não esteja daqui passando um ponto, uma vírgula, pagará o preço, e o preço caro, tá? E a gente fica na espada. Quando chega na igreja pequena, a gente vê que é tudo família, que é tudo junto, tá? Então a gente fica assim, querendo passar a mão por cima. Só que, irmãos, que às vezes esse passar a mão por cima começa a trazer sérios problemas, tá? E a gente tem que ter maturidade. O que é a maturidade? É ter o senso da balança. Saber que a balança ou ela pesa para um lado ou ela pesa para o outro. Entendeu? Dificilmente fica igual. Tem que ser para um lado ou para o outro. Você tem que ser sábio, honesto, tá? E ao mesmo tempo tem que ser correto. E quando a gente é correto, a gente costuma machucar as pessoas, né? Quando você fala a verdade, você costuma a falar com as pessoas. Eu tive problema. Eu tive muito problema. O meu batismo do Espírito Santo foi recebido numa igreja, tá? No dia que eu fui batizado, eu fui convidado logo a sair da igreja. Porque o predador era uma pessoa muito importante, a mulher que ia pregar era uma pessoa muito importante, tá? E eu, como era um novo convertido, eu estava fazendo zoada, atrapalhando ela a pregar. E fui convidado a me retirar da igreja. E eu fiquei ali fora, recebendo o batismo do Espírito Santo, e era um tiro do culto pródigo, né? E foi a minha primeira decepção na igreja, porque eu olhava lá para cima, eu vi o pastor Maurinho, eu vi aquele povo, e eu vi aquele sobreiro passar pelas minhas pernas, por cima e por debaixo, e eu sentado no chão chorando, porque mandaram eu sair. Depois veio a perseguição porque era vaso, começou a perseguição porque eu não era de Deus. E isso não era de Deus. Tá? Depois a porta da igreja foi fechada. E muitas vezes eu vi as coisas e era obrigado a me calar. Tá? E ainda hoje eu ainda me calo. Mas eu tenho mais uma certa sabedoria. Tá? Quando as coisas estão ao limite, chega a hora de dizer um não. Procurei sempre da igreja ser amigo de todo mundo, agradar todo mundo. Para mim ninguém é mais do que o outro, todo mundo é igual. Mas quando eu vejo um tititi, quando eu vejo um puxiquinho, quando eu vejo que as coisas estão começando a ficar difíceis e eu não estou conseguindo resolver, tá? E eu não estou tendo a oportunidade de resolver aquilo, eu deixo aquele problema de lado e deixo para quem quiser resolver. Porque assim, a gente faz só ter o que pode, né? Só ter o que pode. Quando eu tive em Belém não, quando eu tive em Paraíba, eu tinha, isso aqui é para quem gosta de Face e para quem gosta de óculos, né? Quem gosta desse tipo de amigo, eu gosto de usar o Face para ver as publicações das igrejas, ou para fazer pesquisa, tá? Mas eu não abri a boca para dizer que eu tenho um amigo lá não sei da onde, porque é crente não. Porque o crente também ele erra. E o que aconteceu? Eu fui convidado a pregar na igreja. Tá? Eu sou pobre, eu não tenho condição. As coisas que eu tenho foi Deus que me deu, eu procuro ter exemplo com minha roupa, com minhas coisas, que é para poder entrar no desgaste e não entrar pelo canto pessoalmente, né? Financeiramente. E Deus tinha me dado um cartãozinho de crédito, pouquinho, tá? O suficiente para comprar uma passagem. A Luísa foi, o rapaz dela estava morando lá, e eu fiquei. Em seguida eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, eu disse, não estou me sentindo bem, o carro é muito grande, eu quero voltar. A Luísa volta
E eu não fiz a obra que eu deveria fazer. Quando eu cheguei aqui com 10 dias, aí o senhor pega a providência uma passagem da empresa, que o problema no ar-condicionado eu reclamei, a empresa me deu mais 2 passagens para eu poder ir e voltar. Foi uma vez. Foi uma vez. Mas eu sempre vigiei. Não é porque você vai para a igreja no campo que é uma bênção, você na outra vai de novo, não. Porque na outra vez pode ser tribulação. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar. A palavra de Deus diz que a gente deve entrar pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa. Aí a estrada que conduz à perdição e há muitos outros que por ela entra. Tá? Foi maravilhoso. Mas na segunda vez meu coração disse, não, eu vou porque ele insistiu. Mas a vontade disse, meu filho, não fala reclamando. Minha filha, eu já disse que vou, eu vou. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou com uma promessa, porque eu fiquei de ficar outra vez no fui, agora eu vou terminar de fazer. Se eu não tivesse ficado lá, os crentes teriam me deixado no meio da rua. Se eu não tivesse meu dinheiro no bolso, ainda hoje eu estava. Tá? Porque na realidade, muitos irmãos dentro da igreja são o primeiro a querer pregar a palavra, a fazer a palavra e não cumprir. Muitos irmãos não gostam de se comportar na igreja. Muitos irmãos não gostam de ter um trato com Deus. Não quer ter trato com. Primeiro tem que olhar o irmão como se fosse uma pessoa humana. Tá? Você tem que começar a olhar o irmão como se fosse uma pessoa humana. Depois você tem que ver que você tem todas as suas limitações. Tá? Às vezes eu estou no desconto, nas pregações por aí, eu vejo cada vez, irmão. Você não abre a boca e diz, é a obra, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A gente vendo que aquela obra não é dele, que não tem condição financeira, que o senhor não enviou, mas ele disse que vai fazer, vai quebrar a cara, o negócio é ruim, ele continua mentindo dizendo que foi maravilhoso. Quando a minha outra esposa era viva, Deus sabe que foi como comecei a ver. E com ela eu aprendi uma coisa. Tudo que você passar hoje, amanhã quando você meditar, você vai ver o que foi o livramento e o que foi que você não conseguiu. Às vezes você diz assim, hoje eu fiquei rico, tá? Eu espero ficar rico, eu não fiquei. Aí por que você não ficou? Tá? Porque esse dinheiro você não sabe o que ia trazer para você. Os palmeiras que iam trazer para você. Talvez você não suportasse a carga que esse dinheiro vinha trazer. Muitos irmãos fecharam a porta. Eu me juntei com ela, estava com 1 ano mais ou menos. A gente estava pretendendo casar. Aí ela foi ao médico quando voltou com a notícia, eu estou com câncer. Decidi do médico. Aí acabou o sonho do casamento. Mas eu acompanhei ela até o último dia. Até o que eu pude fazer por ela eu fiz. Mas irmãos aqui de perto aqui me fecharam a porta. Tá? Eu sobrevivi de ovos de galinha. As galinhas lutavam com a meia-dia. Eu ficava orando na porta. Quando eu vi o tudo, opa, depois juntava e comecei a pagar o tratamento dela, até quando fomos obrigados a botar o pai dela na justiça para poder pagar o tratamento. Eu fiz a oração lá em casa, a casa era lotada, cheia de carro. Mas um determinado pastor se levantou que não devia e afastou os irmãos de mim. Tudo eu passei e tudo vocês vão passar. Porque tudo vocês vão ver em cada dia. O que eu quero dizer em poucas palavras hoje, que eu passei a semana toda procurando um texto, alguma coisa. E o Senhor falava para mim, tu fala, eu vou te dar a palavra na hora. O que tu vai falar para a igreja, eu vou falar na hora. Mas Jesus disse, porque estão precisando. Muitos brincam de crente.
Olha essas cadeiras vazias. Eu falto, irmão, curto. A minha esposa está faltando. Quando eu cheguei aqui, alguém passou e me viu no telefone, eu conversando com ela. Eu vim para casa, ela estava chegando do trabalho, tá? Eu estava com a chave, eu fui deixar a chave de casa para ela, para poder entrar. Se eu fosse esperar, eu sabia que eu tinha um compromisso aqui. Eu tinha perdido o compromisso. Aí a televisão não. Eu tenho 2 salários em casa, mas a televisão é fechada. Né? A gente coloca muito no computador porque eu passo muito tempo assim fazendo pesquisa, trabalho, o irmão pede para mover alguma coisa assim, eu vou para lá. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus sabe de todos os problemas. Mas para você ter bênção de Deus, né, não é para você estar dentro da igreja para enviar de igreja, não. Você tem que estar buscando. Você tem que estar procurando certo. A primeira regra que eu mostrei para mim é eu não querer para mim, eu não quero que aconteça comigo para não acontecer com os outros. Se eu não quero que ninguém me faça mal, eu não faço mal a ninguém. Respeitar meus direitos e minhas limitações. E nós, o que é que nós queremos nessa noite? O que é que nós precisamos nessa noite? Quantas provas, Deus? Quantos problemas? Quantos engodos? E a gente não sabe como. Muitas vezes a gente não sabe. Eu tenho uma vida tão comida que tem dia que eu chego aqui arquejando. Eu mal consigo aqui a boca. Mas Deus me dá a vitória. O Senhor, quando me enviou, quando eu passei por aqueles cantos, na minha mocidade, eu tinha sempre uma pessoa espiritual que me ajudava. O nome dela chamava Irmã Angelina. É uma senhora. Tá? Então a Irmã Angelina era uma senhora de idade que me ensinou. E ela disse que a gente nunca deixa de passar por certos problemas. Tá? Eu aceitei Jesus para ficar rico. Foi. Aceitei Jesus para ficar rico. A irmã chegou para mim e disse, olha, eu não sei que ele vai ficar rico, você vai ficar rico de serviço, você vai ficar de ouro. Agora vai buscar Deus 6 meses, entendeu? Para ver se você é rica mesmo. Do dinheiro não, mas da graça sim. E graças a Deus, nunca mais eu quis saber de igreja católica. São 6 meses. Ela está com quase 32 anos. 32 anos. Eu vi a Leonardo jogar os governos. Linhas espirituais da igreja, coisa mais linda. Você sabe como era aquele jardim de oração naquele tempo, meus irmãos? O jardim de oração era aquele dentro do quarto, ao redor da cama do casal. Hoje o pessoal mistura as coisas. Porque tem a oração e tem o ponto de pregação. O ponto de pregação é como aquele tipo muito cabal, tá? A oração não é desse jeito. Eita, procurar se fortalecer na fé é uma das coisas mais importantes. Ter fé e saber que se usa é uma das coisas mais importantes. Começar dentro da família, saber educar os filhos da família. Eu lembro que meu pai, desde cedo, até dentro da igreja, eu sabia. E quando chegava em casa, se eu virasse na bola, era a peia. Eu era um menino muito perereca dentro da igreja. Eu me juntava com Francisco Antônio e tudo que era de preservado nós não ficava de fazer. E eu me lembro que uma vez era uma grande festa, estava na banda de música. Eu já toco. A banda de música lá. Aí que começa a questão de sofone. A outra sessão da chegou assim, é o seguinte, nós vamos fazer um negócio, aí eu não vou deixar de apanhar não. Se tu for, diz que foi eu, que é. Assim a mamãe comprou uma tamarina e com o irmão, eu vou pegar um pouquinho de saia e vamos levar para esse negócio lá. Aí papai lá para trás, lá menino, né, a família, e eu peguei a tamarina com Francisco e fomos lá para frente. E quando o rapaz começou, a gente passava a língua da tamarina e mostrar para ele.
Imagina o desafio dessa orquestra, porque tudo que era corneta, saxofone, tudo lá, os rapazes começavam a olhar pra gente, era da banda da Polícia Militar. Os rapazes começaram a tocar, aí enchia a boca d'água e cuspia, aí desafinava. Uma perda de 100 anos. Mas o que me chamava muita atenção dentro da igreja hoje é o desafio. A vontade que as pessoas têm de querer ser vaso, de querer pregar, de querer ser pregador e saber que não tem estrutura. Como o Jeremias está falando agora. Quando eu venho subir e o rapaz começa a pregar Satanás toda hora, pode cair fora. Uma coisa que eu me ensino. Quando você estiver no canto, que o rapaz subir em cima e amarrar Satanás não sei quantas vezes, pregar o nome de Satanás não sei quantas vezes, e você vê assim, 10 por cão e 1 por cima, cai fora, porque ele não está na graça de Deus não. Porque a nossa boca foi feita para louvar o Senhor. A nossa boca foi feita para glorificar o Senhor. Não foi para dar lavando Satanás não, porque Satanás é amarrado pelo Espírito Santo. Coloca o espírito da dúvida dentro da igreja. Coloca a confusão dentro da igreja. Faz divisão entre o obreiro da igreja, conjunto de senhora, conjunto de louvores. Alguns meses aqui na igreja, isso aqui eu vou falar porque o senhor está mandando. Quando estava cheio de gente. Aí eu cheguei com o alto escalão, também não vou dizer nome, vou ser ético. Cheguei para uns lá de cima e disse: olha, a igreja ela não pode se contaminar. Ou ela é santa ou ela não é. E você tem que saber como se vestir. Porque o homem gosta de ver, eu gosto de ver minha esposa, tá? Cabelo pronto. Não maquiagem leve, não vai para ninguém não. Um vestido social e um bom pagamento da igreja. A mulher vai se segura. Acha que está fazendo grande coisa. Outro dia eu passei o maior suporte aqui, um grande culto aqui dentro. Se sentou uma senhora aqui, eu não falei para ninguém, tá? Mas se tivesse um buraco me passar para o outro lado, eu tinha passado. Eu tinha passado. Na posição que a pessoa se senta e deixa nós homens no culto numa situação desconfortável, né, irmão? E quando é uma esposa da vida da gente, fica mais desconfortável ainda. E isso são problemas onde diz assim, são sabedorias que nós temos costume de preparar para evitar. Tá? Se eu não quero ser falado, eu também não vou dar mais um testemunho. Tá? Se eu não gosto que ninguém aponte, eu não dou motivo para ninguém falar de mim. Você está sendo? Não estou sendo. Eu acho que é assim. Tá? Porque todos nós chegamos na igreja como membro, mas nós não vamos ficar como membro. Vamos ser um vaso, vamos ser um pregador, vamos ser uma missionária. Está acontecendo no ministério da igreja aqui que eu estou olhando para me saber como é. É com essas crianças. Vocês perceberam? Perguntaram para mim, eu estou entendendo, eu estou não. Eu estou fazendo o que chamando. Chama para uma hora eles caem. Tá? Aí qual é o mistério? Eu não sei. Qual é o mistério que está acontecendo? Eu não sei. Eu sei que está acontecendo. Tá? E se está acontecendo, deixa acontecer porque é coisa boa. Eu sinto que é coisa boa. Mas por que cai tanto? O senhor me enche, a pessoa chega lá fora, faz alguma coisa, esvazia. Quando chegou aqui, o senhor quebra um pau, consegue e mexe de novo, faz a dele. Ele faz o que quer. Nós também, lá chutando é faz. Mas não é porque a gente chega errado aqui, pode ser condenado, não. Às vezes a disciplina existe para a gente lembrar e não esquecer mais. Mas o que é a disciplina e a doutrina? A disciplina é costume. E a doutrina é instrução.
A doutrina ensina. E hoje está até bonzinho, né? Porque eu me lembro quando era naquele tempo, fechava a porta da igreja, você é crente, é. Quando agora passar um óleozinho, metia um chicote, tá? E nesse chicote, crente era usado, crente falava línguas estranhas, crente era batizado, aí, pô, xanderei cantou, vasculhando. O Evangelho do Povo. A gente tem que cuidar do que faz. Voltando na assunto de uma pessoa. Quando eu cheguei lá, aí a mulher disse, não, pastor, não dá, que isso aqui o outro tem que esperar. Porque ela falei para ele, ela disse, olha, irmão, por isso que é bom a gente não andar com seu ninguém, andar com seu dinheiro. Eu vim aqui porque vocês nos convidaram. Eu vim entregar a palavra aqui porque vocês quiseram. Eu não tinha interesse nenhum de deixar minha esposa só em Fortaleza e vir para cá para chegar aqui ter esse comportamento, não. Esse é o quê? Esse é o defeito que eu sabia, e contra esse eu não vou falar, mas é um negócio muito sério. Tá? Porque você tem que ter ética também. Você não pode subir um pouquinho isso aqui, falar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Não pode. Quando você ouvir as coisas na casa do irmão, deixa na casa do irmão. Deixa. Você sabe que você voltar no defeito? Não sai falando não. Chegue para ele, converse com ele e vai orar por ele. Porque um segredo deixa de ser um segredo que você conta para o outro. Eu tenho um segredo, eu conto para a irmã já vai em segredo, né? E se ela contar para outro, nem que ela queira, do jeito que eu contei, ela vai cortar um pouquinho, porque as palavras não saem da boca da gente do mesmo jeito. E essa ponta da língua da gente, a gente como o pastor Jeremias falou, tem gente que sobe em cima do povo e começa a querer arrastar. Bem. Às vezes eu fico só. Não é nada. Só zoar. Sabe que eu vou ter que terminar 9 horas, aí fica em cima. Eu já sei que o Senhor tem autoridade de expulsar demônio. Eu já sei que o inimigo não tem poder de estar sobre suas forças. Eu já sei que o Senhor cura, pois em vez de eu subir no púlpito para estar falando besteira, junta a igreja todinha, faça a oração da fé, para Deus abrir as portas, para Deus libertar, para Deus operar e para Deus continuar morrendo. Se algum deles ouvir isso, está sendo usado a carne, não, eu estou sendo sábio. Porque eu tenho a integridade do meu lar, e eu quero que a integridade do meu lar seja respeitada, mas para mim respeitar o meu lar, eu tenho que respeitar a sua, o seu, o dele. Eu quero que todo mundo me ame, tá? Mas para mim ser amado, eu tenho que aprender a amar as pessoas. Eu vou contar uma coisa. Amor de Jesus com outro, mas só minha mãe e minha mulher não tem pra cá. Porque minha mulher está com o ano que eu casei, né? Vai fazer 2 anos agora que nós casamos, né? E a minha mãe que me criou. Meu pai já foi, está com Jesus. Vocês, o que vocês querem? Não é um culto por fora, é um culto de instrução, de sabedoria, batendo no problema dos outros, eu estou tirando a cera dos olhos de vocês, eu estou arrancando a estada que está no olho de vocês, entendeu? Que é para vocês, quando saírem dessa porta, vocês saírem mais espertos que vocês são, vocês amando mais uns do que os outros. Eu vou dizer uma coisa, tinha muita coisa que eu queria na minha vida, mas eu vi assim, que na hora, aquela derrota para mim, que fez com que eu apagasse, que eu caísse, mas na frente eu vi a vitória. Porque eu não queria aquilo, porque o preço era mais alto. Tudo que você faz, onde está a vossa fé, o vosso espírito? Onde está o campeão não se entregar à igreja? Porque entrega nossos talentos para baixar andas.
Então vai ter confuso. Porque grande a obra, grande é o poder. Ei, chuveiraço! Creia na minha palavra. Creia no que eu tenho ensinado essa noite, pecados. Os instrumentos eu quero. Eu preparei o instrumento. Eu preparei vós que sou meu instrumento. Para ser usado dentro da minha obra segundo a minha vontade. Não me enxovam pela calada cheiriantes. Não interfiram vós na vida dos outros. Não interfira vós nos problemas dos outros. Não assuma ainda que não terá cheia o que não podeis fazer. Porque sou eu que faço pela igreja. Vós não tem poder de nada sem meu Espírito. Não ainda lavachurian decais. Não interessais ainda que um caia, a igreja levante. Oh, lavachuriaia! Ainda que ainda lavachuriada, resgate os meus. Resgate os meus. Todos ainda lavachurianda tem um preço. Todos que onde que ainda lavachurianda é necessário. Buscai como a lavachurianda decais. Buscai leis a lavachurianda decais. Volte uma glória decais. Lavachurianda las bien decais. Jurim na lavachurianda decais. Muitos querem pregar, mas falta sabedoria. Muitos querem ensinar, mas falta conhecimento da palavra. Muitos querem cobrar, mas não faz a sua parte. E eu pago isso na igreja. E eu bato de tela. Outro dia eu brincando com o Jeremias, né? Então é assim, eu vou devolver. Tá? Aí eu disse para ele, pastor, você vai me devolver. Porque no outra daquela que eu vinha do lado, eu pego o caboclo e mando ele descer. E? Como foi que tu disse? Eu tenho uma mão com vocês, vocês não imaginam. Mas para eu amar vocês, eu não preciso estar dentro da casa de vocês. Eu me sinto lá e ó, falta fulano, falta voltando, porque fulano não está ali. Tu crê, irmão, nessa obra? Tu fica sabendo, você fica assim, Senhor, eu quero. Tu crê que o Senhor vai te dar? Mas você fala para assim, mas eu te dei, mas eu já te dei. E tu não fez. Você vai dar uma irmão. Coisa passada, já passou. Tá? Entendeu? Vai pra cá, luta pra cá. Aí volta pra cá, luta de novo. Aí volta de novo. Aí irmã não vem mais, de um lado pro outro, Mas sempre em frente. E sempre em frente você vai ajudar. E aquela alma que você vai salvar. Aquela alma que o Senhor vai salvar. Glória a Deus. Pois, a vida da gente são essas coisas. São essas coisas.